gente vai falar um pouco sobre o tema o vegetarianismo como manifestação do amor. E antes de adentrar propriamente no tema, eu queria falar com vocês um pouco sobre o MOVE. Talvez a grande maioria de vocês que estejam assistindo ou que vão assistir em algum momento conheçam o MOVE já. Mas para quem não conhece, o MOVE é o Movimento pela Ética Animal Espírita, um grupo de pessoas de todo o Brasil e do exterior também. Nós temos a Marta lá em Portugal, né? E pessoas que nos auxiliam, que estão junto conosco de vários países. E o MOVE, ele tem como objetivo principal facilitar esse tema, né? Não só o tema do vegetarianismo, como o próprio tema relacionado aos animais, né? A uma ética animal espírita, dentro dos espaços espíritas, dentro das casas espíritas, né? Auxiliando em grupos de estudos, auxiliando na cantina, auxiliando nas palestras, na evangelização, que é muito importante que esse conteúdo seja abordado desde as bases espíritas. Enfim, né? Então a gente tem como objetivo facilitar esse trabalho, essa implementação desse tipo de trabalho dentro das casas espíritas. E para isso a gente cria conteúdos online, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais. No WhatsApp a gente tem um grupo. E o MOVE, ele listou mais de 200 trechos em mais de 100 obras espíritas clássicas, né? Então a gente está falando de obras de Joana de Ângeles, nas obras básicas da codificação espírita de Allan Kardec, nas obras de Chico Xavier, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros que escreveram pelas abençoadas mãos do Chico. Enfim, e vários outros autores dentro dessa obra básica, Leon Denis. A gente não extrapolou para outros livros, né, porque teriam mais referências ainda. A gente está trabalhando ainda nessas referências bibliográficas, mas já encontramos mais de 200 trechos falando sobre alimentação vegetariana, sobre o amor aos animais, e conteúdos desse tipo, né, da ética animal espírita. Então, quem se sentir à vontade, está aí o nosso site, eticaanimalespirita.org, Instagram, Facebook, é só procurar lá por MOVE, e no YouTube é MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Então, existe bastante conteúdo já de artigos, de palestras, de cards, de receitas, enfim, muito conteúdo. Vai lá no nosso site, que é mais completo, todo o conteúdo está lá, explorem bastante lá, entrem em contato com a gente por esses canais, caso tenham dúvidas, tá bom? Fica aqui esse convite. Então vamos lá, para a gente entrar propriamente na palestra de hoje. O que é vegetarianismo? A maioria de nós sabe ou arrisca dizer que seria uma alimentação sem carne. Mas ainda existe não é um tabu, é uma espécie de desinformação muito grande acerca do vegetarianismo. Por isso que a gente trouxe logo no início, para deixar bem explicadinho o que é o vegetarianismo. Então, o vegetarianismo é um regime alimentar que exclui todos os tipos de carnes. E quando a gente fala todos os tipos de carnes, a gente está falando dos peixes também, porque tem muita pessoa que se diz vegetariana e come peixe, né? Mas peixe tem carne, é feito de carne, não nasce na árvore, né? Os crustáceos, enfim, todo ser vivo animal que a gente possa alimentar, se alimentar dele, ou o vegetariano não come. Então, o vegetariano ele exclui todos os tipos de carne, todos. Só que ele se divide em algumas classificações, né, que é mais ou menos dessa forma.
um dos mais comuns, que é o ovo-lacto vegetariano, que ele utiliza ovos, leite e os derivados, os laticínios, na sua alimentação. Então, ele excluiu todas as carnes, mas ainda utiliza os ovos, o leite e os laticínios. Não vou entrar nos detalhes da questão do ovo, do leite e do laticínio. A gente podia ter vários argumentos aqui, mas não é o nosso objetivo hoje. Uma outra vertente é o lacto-vegetariano, que ele utiliza o leite e os laticínios, mas não come ovo. Então, ele excluiu o ovo da alimentação, mas ainda utiliza o leite e os laticínios. O ovo-vegetariano, que ele utiliza o ovo, mas excluiu o leite e os laticínios. E o vegetarianismo estrito, ou puro, que não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. E, para além disso, normalmente, não é uma regra, mas normalmente um vegetariano estrito, um vegetariano puro, ele é também vegano. Porque quando a gente fala de vegetariano, a gente está falando de alimentação somente. O vegano não. O veganismo, segundo a definição da Vegan Society, que é uma organização inglesa que criou até o nome do veganismo e tudo mais, é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestiário e em outras esferas do consumo. Então, não usa produtos dentro do possível e do praticável que não são testados em animais, não se veste de peles animais, não se alimenta de nenhum produto de origem animal e por aí vai, tá bom? Isso é só para ficar bem claro para nós. E aí, como a palestra se chama Vegetarianismo como Manifestação do Amor, eu me vi na obrigação, vamos dizer assim, de filosofar um pouco sobre o que é o amor. O amor, ele não é um conceito simples, não é simplesmente um sentimento, né? Ele é, na verdade, uma coisa bem complexa, que a gente vai tentar entender aqui mais ou menos, segundo o que os espíritos nos deixaram. Então, olha só. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, logo no comecinho do livro, se eu não me engano, é uma das primeiras coisas que ele vai dizer ali depois do prefácio, né, da introdução, e ele diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, ele deixa claro aqui para a gente que o fluido cósmico é o plasma divino, né? Ou seja, é uma força, né? Ele usa essa expressão, uma força nervosa de Deus que ele usa, vamos dizer assim, para criar todas as coisas, né? Tudo, vamos dizer, seria feito desse fluido cósmico, tudo nesse nosso universo. E a gente vive imerso nele como peixes no oceano, né? Então, a gente está aqui nesse momento rodeado de fluido cósmico, né? Além do fluido cósmico que compõe as coisas, ele está por toda parte. Como os peixes estão mergulhados no oceano e a água está por toda parte. E aí, no livro Emmanuel, o livro se chama Emmanuel, tem um livro, né, chamado Emmanuel, que é do Emmanuel, claro. E esse livro... é no livro Pensamento e Vida, desculpa. É o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Ele vai dizer o seguinte: plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. E esse é o último capítulo do livro Pensamento e Vida, um livro fantástico, que eu recomendo a todos. No último capítulo 30, se eu não me engano, se chama Amor. E aí ali ele vai falar essa frase, né? E aí eu fiz um link. O André Luiz fala que o fluido cósmico é o plasma divino. E o Emmanuel fala que o plasma divino é o amor. Então, logo,
né, pela matemática aí, a gente conclui que o fluido cósmico é o amor. Então, o amor, ele está para além de um sentimento, né? Ele está para uma substância da qual Deus usa para criar todas as coisas, para envolver todas as coisas. Então, o amor é um meio do qual a gente está mergulhado. E talvez amar seja movimentar essa força no bem, né? No sentido da lei, no sentido do que a lei de Deus estabeleceu como princípios. A Madre Teresa, ela tem uma frase que atribui a ela, não tenho certeza se é dela, mas atribui a ela, que eu acho muito interessante, que ela vai dizer que a caridade é o amor em movimento. Então, como eu falei, quando a gente coloca essa força em movimento, né, através até mesmo do que a gente chama de sentimento, né, do sentimento de amor, a gente está sendo caridoso, né? A gente vai para a caridade, a verdadeira caridade, na sua essência. Uma outra definição de amor que eu acho muito interessante é a de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4, versículo 7, que ele vai definir o amor assim de uma forma muito profunda, muito interessante, nos traz bastante reflexão, que é o seguinte: ele vai dizer assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, quando eu leio isso, eu vejo que falta muito para eu amar ainda de verdade, né? Dentro dessa definição do Paulo. Porque nos pede uma... Como é que é o nome que se dá? Uma resignação imensa, esse amor, né? Uma humildade gigante. E a gente está caminhando para lá, né? Ainda tropeçando um pouco, mas estamos caminhando. E aí, esse trecho de Paulo me fez refletir numa coisa, trazendo para os animais, né? A gente pode ver aqui que eu grifei algumas questões que ele colocou em vermelho, né? Então, o amor não trata com leviandade, não busca os seus interesses e não folga com a injustiça. Eu destaquei esses três e aí eu fiz essas três perguntas para a gente. Fiz para mim, estou fazendo para vocês. Será que a gente está refletindo seriamente sobre a questão animal? Porque o amor não trata com leviandade, né? Leviandade seria uma falta de seriedade. Então, será que a gente está refletindo seriamente sobre a questão animal? Será que estamos buscando o interesse dos animais ou os nossos? Porque o amor não busca os seus interesses. E aí, será que a gente está buscando os nossos interesses ou os interesses dos animais? Quando, por exemplo, a gente se alimenta com carne, ou quando a gente se veste com os animais, ou quando a gente usa produto testado nos animais, quando a gente abandona um animalzinho na rua, né? Enfim, e tantas outras coisas que nos fazem refletir. Quando a gente destrói o habitat dos animais, será que a gente está buscando os interesses deles ou os nossos, em primeiro lugar? E o outro não folga com a injustiça. Será que a gente está sendo justo com os animais? Se a gente parar e refletir. Nós, quando eu digo, não é nós individualmente, né? Nós individualmente também, mas como sociedade, coletivamente. Será que a gente está sendo injusto com os animais, com aquilo que eles merecem verdadeiramente?
Fica aí, são perguntas que vocês vão responder para si mesmos. E aí fica essa grande pergunta, né? Será que amamos os animais verdadeiramente? Porque a gente diz que ama, né? Muitos de nós dizemos que nós amamos. Que nós amamos os nossos animaizinhos em casa, né? O nosso cachorrinho, o nosso gatinho, a nossa tartaruga, o nosso passarinho, nosso, enfim, né? Os animais que a gente tem como domésticos em geral. Mas a gente lembra que os animais não são somente esses, né? Os animais são espécies, milhares e milhares e milhares de espécies em todo o mundo, e que a nossa vida, o nosso modo de viver impacta diretamente neles, no sofrimento deles, na dor deles, que por si só talvez já carregam um certo sofrimento, os próprios animais selvagens, pela própria vida que levam, apesar da amoralidade da natureza dos animais, mas que é uma vida sofrida, né? Tem que fugir, tem que caçar, tem que, né? Se não caçar, não come. É uma vida dura, vamos dizer assim. E a gente ainda complica ainda mais essa vida, principalmente desses animais selvagens e dos nossos domésticos também, de uma série de modos. E aí, será que a gente ama os animais? Fica essa pergunta também. Quem são os animais? Eu vim aqui para fazer perguntas hoje. As respostas, elas estão com vocês. Então, uma definição que a gente tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 597, diz assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta uma certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Kardec pergunta, né? Há, e que sobrevive ao corpo. Isso hoje para nós pode soar normal, vamos dizer assim, para nós espíritas pelo menos, que os animais têm alma, né? Que nós já fomos animais e tudo mais. Para alguns ainda soa estranho, mas para outros soa mais... parece, né, que a gente já viu isso em algum lugar, quem já estudou o Livro dos Espíritos, quem é mais estudioso, com certeza já ouviu e sabe disso. Mas parece que às vezes a gente ignora isso, né? Parece que a gente não olha para o nosso próprio passado, né? Que nós já fomos animais, que nós passamos por aquela fase e que poderíamos estar fazendo dessa fase para os animais que habitam aqui no planeta Terra ser uma fase mais tranquila, né? Mais sadia para todos nós, não só para eles. E, infelizmente, parece que a gente esquece isso, né? Então, fica claro lá no Livro dos Espíritos que os animais têm uma alma, ou, enfim, né, um princípio independente da matéria, como Kardec chama, e que sobrevive à morte do corpo, como nós também temos uma alma que sobrevive à morte do corpo. E aí ele faz uma outra pergunta na 597A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Será que a alma do animal é semelhante à alma do homem? E aí os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Então, se a gente quiser chamar de alma, pode chamar, não tem problema. Dentro de uma didática, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos, a gente costuma falar que os animais têm um princípio inteligente e que nós, homens, quando chega na fase de humanidade, a gente adquire uma alma. Eu, particularmente, chamo tudo de alma, tudo de espírito, porque tem diferenças entre um e outros, mas está mais ligado à forma e à questão da razão. Conforme a gente vai evoluindo, a nossa forma vai se modificando, a forma física, a forma perispiritual, e a nossa consciência vai dilatando, vai alargando. Então, se a gente pudesse traçar uma linha desde lá do princípio, a gente já vendo essa forma se modificando e a consciência se expandindo. Então, ele fala aqui também que porém inferior à do homem, né? Se quiser chamar de alma, é uma alma inferior à do homem.
Esse inferior não é no sentido que ela é menor, que ela vale menos, mas é no sentido de que ela está atrás, né, na evolução. Como, por exemplo, eu poderia falar que alguém que está, meu filho, por exemplo, está no quarto ano, né, do ensino médio, do ensino fundamental, e pegar uma outra pessoa que está na faculdade, que ele, dentro da escola, ele é inferior àquele que está no ensino superior. Né? É somente nesse sentido, quer dizer, quando ele traçar a jornada dele, ele vai chegar lá na faculdade também. Né? Assim eu espero. Mas todos vão chegar lá. Né? Então, inferior, como nós somos inferiores para os anjos, para Jesus, espíritos crísticos, por exemplo. Né? Então, é nesse sentido de inferior, não no sentido inferior pejorativo. Né? E aí, lá na 595, né, a gente tem também os espíritos respondendo, dizendo que os animais não são simples máquinas como supomos. Isso, até hoje, é bem atual, mas para a época era extraordinário, né? Quando se falava que um animal era uma máquina, que um animal não tinha alma, né? Que a gente podia fazer o que quisesse com os animais, que perante Deus, né? Enfim, perante todos não tem nenhuma importância. Então, o Livro dos Espíritos vem ali com esse grande marco, né? Apesar de já haver outras pessoas, né? Desde lá da antiguidade, dos filósofos antigos, pré-socráticos, que já falavam sobre o tema, o Espiritismo vem talvez numa era moderna, principalmente dentro da religião, do cristianismo, né, colocar de vez que os animais têm alma, que eles evoluem, que têm sentimentos, né, e tudo mais. E aí a gente faz outra pergunta. Né? Qual é o maior mandamento da lei? Vocês lembram? Jesus faz, né, essa pergunta para um doutor da lei, né? Qual é o maior mandamento? Então a gente sabe que o maior mandamento ele é uma junção de dois mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente faz outra pergunta. Se está na lei que eu devo amar meu próximo, quem é o meu próximo? Essa pergunta também foi feita a Jesus e ele respondeu com aquela parábola do bom samaritano. Acho que o Rafael até falou dela há pouco tempo, aqui no nosso YouTube do GES. E ele usou de uma figura forte, né, para falar que todos os humanos, vamos dizer assim, são os nossos semelhantes, são o nosso próximo. E aqui a gente expande isso para além, né? Todos os seres, todas as coisas são nosso próximo. Então, se a gente sabe que está lá na questão 540, né, que diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, né, e que o arcanjo aqui simbolizando aquele espírito mais evoluído, o espírito perfeito, né, ele começou um dia por ser um simples átomo e passou pela jornada de evolução no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal e ainda dentro do reino animal, né? A gente costuma fazer essa diferença, mas o homem está dentro do reino animal. Né? Só é um animal com mais razão, mas não deixa de ser um animal. Né? Nominal e depois até os estados angélicos e arcangélicos, a gente deveria ter respeito com todas as coisas, já que tudo é vivo, né? Porque se o ser começa no átomo e o átomo que compõe todas as coisas do universo, né? A gente poderia até falar de uma vida subatômica, né? A gente não vai nem entrar nesses detalhes, mas usando o átomo como exemplo, tudo é feito de átomo nesse universo, inclusive o nosso corpo físico. Então, tudo é ser vivo. Né? Por mais que no estado mineral ele esteja ainda numa inconsciência, né? Numa consciência ali que não tem realmente nem sensação, nem desejos, nem nada. Né? A vida se expressa no átomo através do movimento. Né? O átomo, apesar da gente não ver, ele está em constante movimento.
Do movimento vai para a sensibilidade nas plantas, depois para os instintos no animal, para a razão no homem, e por aí vai, né? Existem outras coisas além da razão. Então, é isso, né? Todos são o meu próximo, né? Todas as coisas, a gente deve respeito a toda a obra da criação, né? E aí entra não só o cuidado com os nossos semelhantes humanos, como com os animais, como com as plantas e com tudo. Então, ó, outro cardzinho aí do MOVE. Casimiro Cunha, Chico Xavier. Deus, que é pai dos homens sábios, é pai do animal também, né? Então, a gente não tinha dúvida disso, né? Nós e os animais somos irmãos, né? Apesar de não sermos fisicamente semelhantes, né? Geneticamente somos semelhantes, mas fisicamente não somos, somos semelhantes em alma, né? Ou, diria assim, temos uma alma com o mesmo princípio, né? Apesar do estado de evolução atual. Então, um poeminha de Casimiro Cunha também, pelo Chico. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. E aí o instrutor Alexandre vai dizer o seguinte: se não protegermos nem educarmos aqueles que o Pai nos confiou, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Então, somos todos irmãos e nós rogamos aos espíritos superiores, a Jesus, ao próprio Deus, que nos amparem, que nos ajude nos momentos de dificuldade. Como que a gente exige isso, entre aspas, né, dos seres superiores a nós, mas não fazemos a nossa parte com os seres que estão atrás de nós na jornada, na escala da evolução? Como que a gente pode pedir amparo a eles se a gente não ampara quem está lá, né? Lembra, a lei da 540 fala isso, né? Tudo se encadeia na natureza. Então, nós temos uma posição de responsabilidade para com esses irmãos menores, assim como os irmãos maiores têm uma responsabilidade para com nós. Essa é a lei de Deus. E aí isso me lembrou da parábola do devedor implacável. Não sei se vocês lembram dessa parábola, onde o Senhor chama, o rei, né, chama um rapaz, um servo que estava devendo a ele uma quantia enorme de dinheiro, e ele diz clemência, né, porque não podia pagar, o rei iria mandar matá-lo ou aprisioná-lo, e ele diz que não teria como pagar agora, que esperasse um pouco que ele ia pagar. Então o rei benevolente, né, tudo bem, então você me paga depois quando você puder. Ele acaba de sair dali e vê um subalterno dele e vai lá e agarra ele pelo pescoço, como está aí na foto, e fala, me paga aqueles, né, uma quantia infinitamente menor, né? Era 1 milhão, o outro estava devendo 1.000, né? Me paga o que você está me devendo, né? E já esgana, ele fala, não posso pagar, né? E ele enforca o rapaz e os outros servos vêm e contra o rei e falam, ó, aquele que você perdoou a dívida agora há pouco, está lá cobrando a dívida do outro implacavelmente. E aí o rei manda chamar ele e fala, olha, agora você vai preso, né? Porque você não teve misericórdia, a misericórdia que eu tive com você, você não teve para com os outros. Então, todo esse pensamento ali da passagem do Alexandre, né, na obra de André Luiz, e tudo que a gente viu, me lembrou essa parábola, né? Então, para que a gente tenha misericórdia dos seres superiores, a gente precisa ser misericordioso com os seres inferiores. É da lei de Deus que funcione assim. E aí, ó, mais uma vez, os espíritos vão dizer, né? Acho que é Allan Kardec que diz essa, na verdade. O orgulho fez o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para as suas necessidades. Então, o orgulho
que é a grande chaga do nosso universo, como está lá na codificação espírita, ele fez com que a gente olhasse para os animais e dissesse que eles foram criados para a nossa intenção, para suprir as nossas necessidades, sem pensar nas necessidades deles, né, que tem uma finalidade em si própria. Né? A vida dos animais tem uma finalidade nela em si. Né? A gente deveria, né, dar essa consideração moral também para os animais. Né? Eles querem viver tanto quanto nós. Então, isso nos leva a esse pensamento, né, de ego e de eco. Né? Essa figura é muito interessante. Porque até então, a estrutura do nosso pensamento sempre foi egóica, né? Sempre foi de um egoísmo, sempre foi de um orgulho que nos fez ver, principalmente os homens, né? Então a gente tem ali, se a gente olhar no topo da figura, é um homem, né? O topo da figura é o homem, falando aí de um machismo, né? E de tantos outros ismos aí que a gente vê na nossa sociedade, né? O sexismo, o racismo, né? E tantos outros tipos de preconceitos, né, que existem. E aí depois a gente vê a mulher e vai alguns animais, né, vamos dizer assim, de acordo com o tamanho, né, de acordo com a sua capacidade intelectual, e vai descendo numa pirâmide. E aí hoje a gente vem trabalhando esse conceito de eco, de ecologia, né, de união de todos os seres, aonde nós, seres humanos, somos mais uma espécie a compartilhar a vida nesse planeta, né, a dividir a vida nesse planeta com as outras espécies. Então, levando até eles respeito, levando carinho, levando a nossa admiração e auxiliando-os, né, de alguma maneira, né, no caso, por exemplo, de animais domésticos, quando a gente acolhe um bichinho em casa, até os próprios animais selvagens, né, quando um santuário acolhe esses animais, trata desses animais, devolve para a natureza. Né? Então a gente tem, por ser o ser mais inteligente, né, o ser racional, encarnado no planeta Terra, a gente tem essa responsabilidade para com eles. Né? Então não deveríamos nos ver, como eu já falei atrás, numa hierarquia horizontal, onde o ser humano é melhor que os animais, mas numa hierarquia vertical, perdão, mas numa hierarquia horizontal, né, onde estamos todos no mesmo patamar. Temos diferenças de graus evolutivos, mas somos todos filhos de Deus caminhando para a casa do Pai, para a morada paterna. Então, isso não devia nos diferenciar. E aí surge um conceito que é pouco conhecido no nosso meio, né? A gente que lida com esses temas, ele é um tema bem conhecido, mas da população em geral é um tema bem desconhecido, que é o especismo. Né? Então, o que seria o especismo? Né? O especismo, como a gente está falando de alguns preconceitos agora atrás, ele é mais um tipo de preconceito que está enraizado no seio de toda a sociedade, né? De toda a cultura humana, onde a gente se vê, vamos dizer assim, melhor, a espécie humana tem mais consideração, tem mais valor perante os homens, perante Deus, que os animais. Então a gente cria isso, né? Uma galinha é menos importante que um humano, então não tem problema, ou tem pouco problema, né? Não é um problema tão grande matar uma galinha. Matar um ser humano já é um problema maior, né? Enquanto que, na verdade, matar tanto um ser humano quanto uma galinha é um grande problema para nós, diante das leis da vida. Então, o especismo, ele é um preconceito, né? Uma espécie de um preconceito, que se dá também, num outro ponto, entre as próprias espécies animais. Por exemplo, nós temos considerações morais de carinho, de amor e de afeto para cães, para gatos e para algumas outras espécies. Né? Mas para uma vaca, para uma galinha, para um porco, né? E para outras espécies, a gente não se importa. Eles podem morrer, que eu não ligo, né? Eu não paro para pensar sobre isso.
Mas se meu gatinho morrer, se meu cachorro morrer, né, o cachorro do vizinho morrer, a gente fica mal, né, a gente sente. Então, o amor, eu vejo ele como uma grande ferramenta para que a gente expanda esse círculo, né, de afeto, de fraternidade para todos os seres, para todas as criaturas, né? E deixemos todos esses tipos de preconceito, machismo, racismo, sexismo, especismo e tantos outros que existem para o passado, né? Mas para isso a gente precisa entender, a gente precisa assumir que nós temos esses preconceitos, né? Porque eles são estruturais dentro da sociedade, né? Eles estão no meio social de modo que a gente nem se dá conta, né? Então, a gente precisa tomar consciência e trabalhar isso dentro de nós. E aí tem lá, ó, o 5º mandamento, né? Não matarás. E aí, mais uma vez, a gente aplica o não matarás somente para os seres humanos, né? Tem as leis aí que nos dizem isso, as leis da terra, né? As leis sociais. A lei de Deus também nos diz isso desde muito tempo. E a gente ignora ainda até hoje, né? Muitos de nós ignoramos até hoje, mesmo para os nossos semelhantes humanos. Mas o Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, o capítulo 36, intitulado A Dissertação Inacabada, ele vai vir como que fazendo uma releitura, é o próprio Jesus, na verdade, fazendo uma releitura das passagens em que Jesus falou aqui para nós, né? E aí um deles, que eu não lembro exatamente qual é essa passagem dentro do Evangelho, mas ele vai dizer assim: reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Então aqui, o próprio Jesus, através do Humberto de Campos, através do Chico, amplia a ideia do não matarás para todos os seres, né? Para todas as coisas da natureza, de modo que a gente vai responder dentro da justiça divina por todas as vidas que a gente consumir, né? Principalmente aquelas vidas que são assim muito desnecessárias, né? Porque entra até esse debate, né? Mas o vegetal também tem vida, né? Tem, mas tem uma estrutura totalmente diferente do animal, né? O animal já é um ser senciente, ele tem ciência, ele sente medo, ele sente frio, ele sente calor, ele sente raiva, ele sente alegria, né? Ele tem emoções, né? Ele é um ser senciente, né? Ele é um ser que pensa, apesar de não ser um pensamento contínuo como o nosso, né? Um raciocínio, mas ele tem uma espécie de uma inteligência. Então, eles sofrem quando são abatidos, por exemplo, quando morrem, para que a gente se alimente dessa carne. Então, nós coletivamente, né? Porque hoje eu sou vegetariano, mas há menos de 10 anos atrás eu não era. E provavelmente em outra encarnação também não era, né? Então, socialmente falando, coletivamente falando, todos nós estamos respondendo, acredito eu, pela vida que a gente consumiu no passado, que consome ainda hoje. E aí eu lembro também de outra passagem evangélica, né, que representa essa figura aí, que diz assim, Jesus acaba de falar algumas coisas para os apóstolos, não lembro exatamente o que é, e aí, mas chamando, né, a responsabilidade deles, e aí eles dizem assim: duras são essas palavras, quem pode ouvi-las? Né? Então tem coisas que ecoam na nossa alma, batem e a gente fica assim: nossa, eu preferia não ter ouvido isso, ou preferia não ter visto isso, né? Porque agora vai despertar em mim uma noção de responsabilidade e eu vou me sentir obrigado a mudar, né? Eu vou
Ou então vou ignorar totalmente aquilo, mas a consciência fica ali martelando, né? Fica ali batendo. Então, não é um processo fácil, vamos dizer assim, mas é necessário. E aí a gente lembra daquela recomendação de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, Sedes Perfeitos, onde ele vem falando, no item 4, onde ele vem falando sobre o que o homem de bem, né? E depois vem o bom espírita, né? O espírita de bem, alguma coisa nesse sentido. E ele diz assim, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, como a alimentação de carne, os maus tratos aos animais, é uma coisa enraizada na nossa cultura, não de agora, mas de milênios, é uma coisa que realmente não é simples assim para a grande maioria de nós. Tem pessoas que viraram assim da noite para o dia, né? Mas para a grande maioria de nós não é, pelos hábitos, pelo costume, pela criação que a gente teve, não só nessa vida, como em outras vidas. Né? Mas o verdadeiro espírita, como Kardec diz, é aquele que se esforça, né, pela sua transformação moral e por domar as suas más inclinações. Por isso que esse tema precisa vir à tona para a gente perceber, e aqui é uma sementinha minúscula, para a gente perceber o quão mal a gente faz aos animais, à natureza, para que a gente possa, a partir daí, começar a modificar. Porque se a gente nega que a gente faz, a gente ignora. Não, mal aos animais, não, eu amo os animais, tenho gato, tenho cachorro, né? E ignora todo o resto. Então é necessário que a gente engula esse chá de boldo, né? Amargo, mas que vai nos curar, mas que vai nos libertar, né? Vai fazer com que a gente cresça espiritualmente falando. E aí, só para a gente fechar, uma questão muito clássica, né? Meu tempo já está se esgotando aqui, que é a questão 129 do livro Consolador, que é perguntado ao Emmanuel se é um erro alimentar-se com a carne dos irracionais. Né? Esse termo nem se usa mais, irracionais, porque antigamente se dizia que os animais não tinham razão, né? não tinham raciocínio, ou como se fossem autômatos nos seus instintos, e hoje a ciência já diz que não, que eles têm, sim, uma espécie de uma razão, apesar de não ser como a nossa, né? De ser uma razão ainda inferior, de ter lapsos, né? de pensamento, não ter um pensamento contínuo, né? Como o nosso, mas que existe já de alguma maneira, como a gente pode constatar, quem tem um animal em casa, cada um tem sua personalidade, né? Cada um tem seu jeito, cada um tem sua preferência, né? Então tem, além do instinto, uma espécie de uma inteligência que está se desenvolvendo. Né? Então hoje a gente não usa mais o termo irracional. Mas vamos lá. A resposta do Emmanuel é bem clara, bem direta. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Né? Então, esse livro, se eu não me engano, é de 1940. A gente está em 2020, a gente está falando de 80 anos atrás, o Emmanuel já tinha dado essa resposta, que a gente poderia encontrar todos os valores nutritivos dos produtos de origem vegetal e que foi um grande erro, né, um erro de enormes consequências, a alimentação carnívora, da onde se derivou os vícios da nutrição humana. Né? Então, hoje a gente tem uma porcentagem enorme de pessoas obesas no mundo, com problemas cardíacos, com diabetes e tantas outras comorbidades que são ligadas a uma alimentação desequilibrada. Né? Porque, assim, tudo bem que a alimentação ela tem uma questão social por trás. Né? Eu te chamo na minha casa para tomar um café, para almoçar. Né? Sempre tem comida no meio do nosso envolvimento social.
né? A gente está numa palestra, tem uma pausa com um chazinho, né? A comida, ela sempre está no nosso meio, né? Então, ela é mais do que nutrição, ela também é um fator social. Mas, em primeiro lugar, ela é nutrição, né? Então, a gente deveria se alimentar pensando em nutrir nossos corpos para ficar saudáveis, para que a gente haja no mundo através dos nossos trabalhos, né? Tanto dentro da religião como o nosso trabalho, né, do nosso ganha-pão. E a gente extrapolou isso para um nível de fast food, né, de comidas ultraprocessadas, que faz com que a gente pense, né, que vícios são esses, né? Aonde que a gente chegou no que tange a alimentação, né? Será que a gente não precisa dar uns passos para trás nesse sentido, né? Onde uma alimentação mais natural, com ingredientes de origem vegetal, né? Que nos auxiliem fisicamente, psiquicamente, né? A gente precisa refletir sobre isso. E aí a Joana vai dizer, né, uma frase célebre também, um card famoso aí do Move: ama pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Então, para nós, ainda que não temos uma visão clara de Deus, uma percepção, diria melhor, uma percepção clara de Deus, a gente vê Deus na natureza, nas coisas. E quando a gente vai por aí amando, né, as plantas, os animais e tudo que a gente encontra no nosso caminho, a gente, no final das contas, vai descobrir que a gente ama Deus também, né? Já que Ele, através de Jesus, né, através dos seus prepostos, é o grande criador de todas as coisas. Então, a ideia dessa palestra é essa, né? Que a gente possa estender os nossos laços de amor, de consideração, de fraternidade para outros seres também, principalmente para os animais, nesse momento, né? Posteriormente para todas as coisas, para todos os seres. Então, uma outra frase célebre de Jesus está em João 10:10, né? Capítulo 10, versículo 10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí a gente se questiona, será que os animais hoje têm vida em abundância? Será que a gente permita que eles vivam as suas vidas? Ou será que a gente acaba matando eles antes do tempo? Será que isso tem prejuízos para esses seres? Para os seres que eu digo, não fisicamente é óbvio que tem, mas espiritualmente falando, será que há prejuízos nos perispíritos desses seres? Fica para um outro estudo, né? Mas fica como reflexão para a gente pensar nisso. Então fica aqui a nossa gratidão a todos que nos acompanharam, aqueles que nos acompanharão no futuro. Espero que de alguma maneira possa ser aproveitada alguma coisa aqui dentro da nossa fala, né, para que a gente vá pouco a pouco criando um mundo melhor para todos os seres que aqui vivem, né, com as bênçãos do nosso Francisco de Assis, né, o patrônomo aí de toda a natureza, de todos os animais.